Nossa palestra magna de hoje é com a nossa convidada especial, doutora Cláudia Hakim. Cláudia Hakim é advogada, especialista em direito educacional, pós-graduada e especialista em neurociências e psicologia aplicada. Ela é sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, Instituto 2.E. Autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade, da editora Juruá. Também formadora de um blog Mães de Crianças Superdotadas e também de uma comunidade no Facebook. Nossa convidada é muito especial, assim, aceitou o nosso convite, né, com grande carinho, com grande atenção. Então, hoje, gente, para vocês, né, eu passo a palavra à professora doutora Cláudia Hakim. Seja bem-vinda, Cláudia. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Gostaria de saber se vocês estão me vendo nitidamente, estão me ouvindo bem. Eu agradeço o convite feito pela Marcileia, muito obrigada. Obrigada à organização do evento, e é um prazer poder participar do primeiro seminário de altas habilidades e superdotação de Juiz de Fora e poder disseminar o meu conhecimento. Espero que vocês aproveitem bastante a minha palestra e o que eu tenho a trazer para vocês. Eu vou compartilhar uma tela de PowerPoint minha, me digam se vocês estão vendo. Já abro a tela. Tá tudo certo aí? Vocês conseguem ver? Sim, Cláudia, conseguimos. Vocês estão me vendo também por curiosidade, porque eu não consigo ver ninguém, tá? Só para saber. Sim, estamos te vendo. Então, tá bom. Então, como a Marcileia falou, o tema da minha palestra é sobre direito dos alunos superdotados. Marcileia já me apresentou. Realmente, eu sou advogada, acabei enveredando para a área do direito educacional por uma história pessoal envolvendo a superdotação. E aí, em busca de respostas, eu fiz a pós-graduação em Neurociências e Psicologia Aplicada, cujo tema do meu TCC foi sobre a dupla excepcionalidade, e isso gerou a escrita do meu livro, Superdotação e Dupla Excepcionalidade, onde eu abordo tanto a superdotação quanto a dupla excepcionalidade em vários aspectos que ela abrange, porque a superdotação e os transtornos do neurodesenvolvimento como um todo, eles acabam envolvendo todo um aspecto multidisciplinar. A gente não pode mais falar que a superdotação é uma propriedade somente da área da pedagogia, ela envolve psicologia, envolve o direito, então envolve também outros profissionais da área da saúde e da educação, principalmente se vem junto com uma dupla excepcionalidade, que as minhas duas sócias do Instituto, a doutora Marina Halper Shalom e a doutora Patrícia Rezezak, irão falar mais tarde sobre o tema da dupla excepcionalidade, que hoje eu considero de fundamental importância. E então eu escrevi esse livro, foi o primeiro livro a falar sobre a superdotação e a dupla excepcionalidade, e quem tiver interesse, o livro envolve realmente vários aspectos, inclusive da neurociências, que contemplam e abrangem a superdotação. Então, acho que a superdotação é um fenômeno multifatorial, multidisciplinar, e que muitas pessoas de muitas áreas podem contribuir e devem ter o conhecimento sobre esse tema tão relevante. Eu criei o Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade com a doutora Marina Halper Shalom, e aqui ficam os meus contatos, tanto nessa tela de início quanto ao final, se alguém quiser entrar em contato comigo. Para falar sobre os direitos dos alunos superdotados, é preciso passar um pouco sobre o conceito do que é a superdotação. Eu não vou entrar nos conceitos mais diferentes e existentes da superdotação, deixando claro que a superdotação, o seu conceito, ele é muito polêmico, está em constante evolução, e existem várias visões sobre o tema. Não existe certo e errado, e cada profissional, cada instituto, cada
grupo vai se filiar àquele a qual ele se sente mais, que sente mais afinidade com o tema. O meu instituto, que é o Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, sente uma identidade maior, mais próxima da psicometria, que é a área da psicologia que estuda a mensuração de determinadas habilidades. Conhece, é a curva de Gauss, é a curva que representa aonde se situam as faixas da inteligência da nossa população como um todo, considerando como 100, um score de 100, uma pontuação de 100 em algum dos testes de inteligência, seja ele VISC para crianças, VAIS ou VASI para adultos, o Raven, a pessoa que atinge o score 100 no VISC ou no VAIS ou no VASI é uma pessoa mediana. O que está aqui nessa ponta da curva de Gauss são as pessoas que apresentam uma deficiência na área intelectual. E os superdotados, eles se situam no extremo, no oposto, direito. São os 2%, então, na visão da psicometria, mais inteligentes da população, se avaliados pelos testes de inteligência VISC, VAIS ou VASI, e o Raven progressivo seria a porcentagem, o percentual maior que 98%. Mas eu vou falar da superdotação do ponto de vista legal. Então, na visão legal sobre o tema, quem são superdotados? Então, eu trago o conceito de educação especial, porém, ela encontra-se suspensa por uma liminar do STF. A política atual de 2020, que conta-se suspensa, ela trouxe bastante contribuições para os alunos superdotados e que ainda não estão em vigência em todo o território nacional. Então, a gente se apega ao conceito da política nacional, criada em 2008, segundo a qual a pessoa com altas habilidades de superdotação é aquela que apresenta um notável desempenho e ou elevadas potencialidades em quaisquer um dos seguintes aspectos, isolados ou combinados. Então, aqui a gente já vê, não precisa ser todos os aspectos juntos, a pessoa superdotada não precisa ter todas as áreas que eu vou mencionar abaixo com elevada potencialidade, podendo ser um ou outro. Então, a Política Nacional do Brasil considera capacidade intelectual superior, que é aquela medida através dos testes de QI, a aptidão acadêmica específica. Então, o aluno que possui uma aptidão em determinada matéria, podendo ser matemática, física, português, não necessariamente em todas, mas muitos alunos superdotados apresentam uma aptidão acadêmica geral, que aí são os candidatos à aceleração de série, que é uma medida para atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos superdotados, da qual eu irei falar com mais propriedade adiante. Pensamento criativo produtivo, uma capacidade de liderança e um talento especial para artes visuais, dramáticas, musicais e esporte. Também apresenta uma elevada criatividade, um grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de interesse. Então, aqui, o MEC se apropriou de um conceito, de um teórico e psicólogo, uma intersecção de 3 habilidades. Uma habilidade muito superior em quaisquer uma dessas áreas que eu mencionei aqui acima, juntamente, tem que vir junto com a criatividade e uma grande motivação por aquela área de interesse. Tudo isso resultando num notável desempenho. Então, tem que ter o desempenho para que haja a superdotação. A superdotação sem desempenho representa tão somente o potencial cognitivo, aquilo que a pessoa pode atingir se ela tiver a motivação, a criatividade desenvolvidos adequadamente. E aí, quando eu vou falar para cada estado, nas minhas palestras, eu procuro
pesquisar especificamente a legislação de cada estado. Então, como funciona no direito educacional em termos de legislação? O MEC lança a diretriz nacional sobre as regras gerais da educação como um todo, e aí se inclui o público da educação especial. E ele delega para cada estado a forma como o estado vai implantar as diretrizes gerais da educação para aquele estado. Alguns estados são mais avançados do que os outros e possuem políticas mais avançadas, que beneficiam mais determinados grupos de alunos. E eu fiquei muito admirada e surpresa ao me deparar com uma resolução da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, de número 4.256 de 2020, que está aqui no meu PowerPoint, para os alunos superdotados. E assim, como eu estudei bastante a nova política de educação, que ainda está suspensa sob liminar pelo Supremo Tribunal Federal, eu percebi que ela trouxe muito, assim, ela trouxe tudo da ideia de bom, tudo de bom, porque realmente em relação ao público da superdotação, a nova política trouxe coisas muito boas para os alunos superdotados. Minas Gerais rapidamente se apropriou dessas ideias, do que a norma pretendia para atender esse público e já implantou em seu sistema, pelo menos na legislação, aquilo que a nova política visa como forma de atendimento a esses alunos. O conceito de superdotação para a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais é exatamente igual ao conceito anterior da Política Nacional de 2008, por isso eu não vou repetir, mas ele está aqui no quadro. E aí, para explicar para vocês como é que funciona o direito educacional, como é que os pais, professores, profissionais da área da saúde e educação que trabalham com a superdotação devem ter o funcionamento das normas, eu preciso falar que existe o que a gente chama uma pirâmide de hierarquia das normas. Que essa pirâmide ela coloca as normas como mais importantes e as menos importantes. E quando a gente vai discutir judicialmente sobre os direitos dos alunos superdotados, a gente vai se utilizar de todas essas normas e lembrando que algumas são mais importantes do que as outras. Então, a nossa Constituição Federal, ela é a norma mais importante do nosso sistema jurídico. Por isso que a gente a chama de Carta Magna. E ela está aqui, ó, no topo da pirâmide. E ela contempla direitos dos alunos superdotados, e aí eu vou citar um artigo que é muito importante para todos os alunos de uma forma geral, mas para os superdotados de forma específica. E aí vem as leis federais, depois estaduais, municipais, as leis ordinárias, decretos e resoluções, portarias, pareceres e deliberações dos conselhos estaduais e nacionais de educação. O que a gente vê muito no direito educacional, que envolve o direito dos alunos superdotados, é que a gente acaba tendo que se valer muito de resoluções, portarias, pareceres, deliberações, conselhos estaduais e nacional de educação, porque não há muitas leis federais, né, que tratam sobre o assunto. Então, a gente se vale dessas resoluções que, embora na pirâmide da hierarquia das leis, elas não tenham as mesmas forças de leis, elas valem para garantir e assegurar os direitos desses alunos. Por incrível que pareça, as pessoas podem até achar que não existem leis que tratam sobre superdotação, mas é um mito. A gente tem muita lei boa que trata de educação, mas, infelizmente, essas leis não são efetivadas, implementadas e seguidas por aqueles que as deveriam seguir, principalmente escolas, secretarias de educação e supervisão do ensino, que é onde estão os maiores problemas dos alunos superdotados do tipo acadêmico. Então, eu trouxe aqui algumas leis mais importantes sobre o tema. Então, a gente tem a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e eu trouxe as leis aqui em ordem cronológica e não em ordem de hierarquia ou importância. Além das leis de diretrizes e bases de educação, a gente também pode usar o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o interessado é um menor ou um adolescente, a resolução número 2 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, que é muito interessante,
o parecer 17 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, ele traz direitos muito importantes para os alunos superdotados. E ele é pouco conhecido, até mesmo pelos operadores de direito, por juízes, pelas escolas, principalmente, até mesmo as secretarias de educação, e aqui eu me refiro ao Brasil todo, porque eu atendo o público do Brasil todo. A gente tem a nossa Política Nacional de Educação Especial, atualmente a que está valendo é de 2008, a Resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, parecer 13 de 2009, a última lei federal que foi feita a respeito do tema da superdotação é uma lei de 2015, e, como eu mencionei, uma resolução que eu trouxe, fui pesquisar da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, de 2020. Então, como direito maior do aluno superdotado, esse é um princípio que se chama princípio da valorização da capacidade humana. Ele se aplica a todos os alunos de modo geral, mas ele diz respeito muito aos alunos superdotados, porque ele garante, no artigo 208, inciso 5, o acesso ao nível mais elevado de ensino, segundo a capacidade do aluno. E capacidade é o que representa a superdotação. Então, o aluno tem direito a estar na série ou no nível de ensino adequado à sua capacidade. E a capacidade de um aluno superdotado não é a mesma capacidade de um aluno que não tem uma superdotação. E aí a gente tem também a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que assegura muitos direitos aos alunos superdotados, e também aos alunos da educação especial como um todo. O atendimento aos alunos da educação especial, nos quais os alunos superdotados se inserem, ele é gratuito. Então, nenhuma escola pode cobrar pela oferta e pelo atendimento da educação especial para o aluno superdotado. Ela deve contemplar todos os níveis de educação, desde a educação infantil até o ensino superior. E já tive muitos questionamentos e já ouvi muito de algumas escolas e supervisões de ensino que o aluno não poderia ser acelerado de série porque ele estava na educação infantil e que em educação infantil não se tem aceleração de série, ou até mesmo que não há direito aos alunos superdotados em nível superior. E não é verdade, porque a nossa LDB, e depois a gente tem algumas leis que tratam expressamente desse aspecto, todos os níveis da educação. De preferência, o aluno superdotado vai ser atendido na rede regular de ensino, dentro de um sistema comum, de uma sala de ensino regular. Então, mesmo nessa nova Política Nacional de Educação Especial de 2020, assim como na de 2008, o aluno superdotado vai ser atendido na sala de aula comum. E também vai ser atendido, além do atendimento dentro da sala de aula comum, ele vai ser atendido de outras formas em outros espaços definidos pelo sistema, que eu vou falar também em seguida, contando com serviços de apoio especializado. Então, eu trouxe aqui alguns dizeres do parecer 17 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, que eu acho que são muito importantes. Ele estabelece que quem deve fazer a identificação do aluno superdotado, em tese, deveria ser a escola. Acontece que, na prática, a gente sabe que isso não acontece. É raro, no meu caso, aconteceu da escola fazer uma identificação inicial, mas nos encaminhou para uma avaliação externa para confirmar a superdotação dos meus filhos. Mas não é toda escola que faz esse tipo de identificação. Então, a regra é que a escola tem instrumentos e deveria ter o conhecimento para fazer essa identificação, mas quando ele não é feito pela escola, ele pode ser feito por uma avaliação externa, e aqui eu faço uma ressalva que o meu instituto recomenda que seja uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação feita por um psicólogo, que é especialista em neuropsicologia, porque ele vai ser capaz de fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, ou seja, discriminar o que é o que não é superdotação, e se a superdotação vem ou não acompanhada de alguma outra excepcionalidade. E aí, quando a escola identifica um aluno superdotado, ela deve fazer o registro do procedimento adotado na ata da escola, no dossiê do aluno, para incluir no histórico escolar as especificações cabíveis, prever projetos pedagógicos nos regimentos escolares
inclusive por outros meios e convênios com instituições de ensino superior e outros segmentos da comunidade. Segundo o parecer 17 de 2001, e aqui ele traz um conceito mais voltado para, então, superdotados ditos acadêmicos. São superdotados aqueles alunos que apresentam uma grande facilidade de aprendizagem, que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes, e que, por isso, eles devem receber, dentro do sistema regular de ensino, a oferta do atendimento educacional especializado, que pode ser um enriquecimento, uma suplementação curricular e, quando for o caso, a aceleração de série. O parecer define quem é o público-alvo da educação especial, lembrando que essa nomenclatura que ele adota, ela é de 2001. Então, ela define como público-alvo da educação especial autistas, que hoje a nossa lei denomina pessoas com TEA, que é transtorno do espectro autista. Ela chama aqui de deficiente, e hoje a gente chama de pessoas com deficiência, PCD, e os superdotados, que ainda não mudou de nomenclatura. E ele estabelece de que outras formas a escola pode atender os alunos superdotados. Então, o parecer determina que a escola deve aprofundar e enriquecer esses conteúdos, e eles devem receber desafios suplementares. E também, quando for o caso, o aluno superdotado pode ser acelerado de série. Outras formas de atendimento educacional previstos em lei. Então, aqui a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela também contempla que a escola deve oferecer currículos, métodos, técnicas específicos para atender às suas necessidades. A escola deve contar com um professor com especialização adequada em educação especial para atendimento especializado e professores de ensino regular capacitados para a integração desses estudantes em salas de aula comum. Então, tanto um professor formado e capacitado para a educação especial, quanto o professor em sala de aula comum devem ter a formação para saber reconhecer, identificar e atender os alunos com necessidades especiais. E onde deve ocorrer isso? Na sala de aula comum, dentro do sistema regular de ensino, ou na sala de recursos, ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino. Por exemplo, os NAAs, que foram criados pelo nosso governo, que são os núcleos de atenção às altas habilidades e superdotação, que infelizmente não existem em todas as cidades, estados. Eu, por exemplo, que moro e trabalho mais em São Paulo, nós não temos NAAs no estado de São Paulo, mas eu tenho conhecimento através dos meus grupos do Facebook. E aí eu não falei, eu tenho 2 grupos no Facebook, tem um que é o chamado Mãe de Crianças Superdotadas, por Cláudia Hakim, que tem mais de 13 mil membros, e outro chamado Asperger, TEA e Superdotação, por Cláudia Hakim, que tem quase 24 mil membros. Na somatória desses 2 grupos, eu tenho muito conhecimento de pais que são atendidos por diversos NAAs de vários estados brasileiros, e com bons atendimentos. Tanto os NAAs quanto as salas de recursos, elas atendem esses alunos no que a gente chama de contraturno escolar, que é um turno diverso daquele frequentado pelo aluno na sala de aula comum. Esse atendimento suplementar também pode ser feito em interface com alguma instituição de ensino superior relacionados à temática da superdotação. Então, eu tenho exemplos, por exemplo, o IMPA, do Rio de Janeiro, permite que um aluno superdotado faça a graduação e, ao mesmo tempo, faça o mestrado ou doutorado junto com a sua graduação. A UFF, a Federal do Rio de Janeiro, da Fluminense, em Niterói, também permite puxar o doutorado e também aceita os alunos superdotados em algumas disciplinas, mesmo que eles cursem a educação básica. A Universidade Federal do Paraná também tem esse trabalho, e a Universidade a PUC de Minas, ela oferece um serviço de atendimento especial para os alunos superdotados, não em nível de graduação, mas recebendo esses alunos, essas crianças, num programa especial que eles têm para esses alunos. E aí eu encontrei uma forma de atendimento educacional especializada focada especialmente para os alunos superdotados na resolução do Estado de Minas Gerais, que eu não encontro em outros estados. E essa forma de atendimento, ela foi tirada da nova Política Nacional de Educação de 2020, que hoje encontra-se suspensa.
pelo Supremo Tribunal Federal, porém, para o Estado de Minas Gerais, como ele previu uma resolução expressa, está valendo. Então, essa resolução criou o que se chama CREI, que são os Centros de Referência de Educação Especial, que tem por objetivo orientar e apoiar as escolas comuns no atendimento aos estudantes com altas habilidades de superdotação, matriculados na rede estadual de ensino, por meio de capacitação e orientação de profissionais da escola, produzindo materiais acessíveis e de utilização de tecnologias assistivas, e vinculam-se administrativamente a uma escola estadual e à respectiva Superintendência Regional de Ensino. Então, esses centros têm a responsabilidade de orientar, capacitar os profissionais da rede comum de ensino para receber, saber identificar esses alunos e como trabalhar com eles. E aí, essa resolução também trouxe a ideia do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que também é chamado de PEI em outros textos legais, e que não está contemplado em todas as legislações estaduais, mas ela está contemplada de uma maneira genérica para os alunos com deficiência em alguns trechos de resoluções nacionais, mas aqui o Estado de Minas Gerais trouxe especificamente a ideia de um plano de desenvolvimento individualizado para os alunos superdotados, que consiste num documento obrigatório para o acompanhamento e desenvolvimento da aprendizagem do estudante da educação especial. Aqui, ele se refere especificamente aos superdotados. Ele deve ser construído por todos os atores envolvidos no processo da escolarização do estudante, sendo o especialista de educação básica o profissional responsável por articular e garantir a sua construção. E quando a escola não conter ou não contiver este profissional, o gestor escolar deve indicar o profissional responsável por essa articulação. Então, quando a resolução trata que o PDI ou PEI deve ser construído por todos os atores envolvidos no processo da escolarização deste aluno, ela quer dizer os professores, coordenadores, a direção da escola, os profissionais de educação especial daquela escola, os alunos, os pais dos alunos e os profissionais externos que atendem aquele aluno. E o PEI vai ser um programa que vai ser acompanhado mediante avaliações periódicas ao longo de todo o ano e de toda a trajetória do aluno que possui uma necessidade de atendimento de uma educação especial. Essa resolução do Estado de Minas Gerais, ela traz um modelo padrão de PEI e de PDI para aqueles que tiverem interesse de saber como seguir, mesmo que seu estado ou escola não use o PDI. Se você quiser tirar o modelo dessa resolução de Minas Gerais, é interessante porque essa resolução contém um modelo no corpo dela. Ele deve ser construído com base no histórico da vida do estudante, uma avaliação diagnóstica pedagógica, planejamento, acompanhamento e avaliação final, e ela deve levar em consideração essa avaliação todas as especificidades e potencialidades de cada estudante, utilizando-se então o PDI. E é direito da família ter acesso ao PDI, sempre que solicitado. Em termos de enriquecimento curricular, para aqueles que tiverem interesse, eu sugiro a cartilha chamada Saberes e Práticas da Inclusão, que tem uma cartilha específica para os alunos superdotados, que foi feita pelo MEC, por uma profissional especialista na área de superdotação, e ela traz sugestões possíveis de serem trabalhadas com alunos superdotados, podendo ser baixada gratuitamente da internet, e ela traz 18 modelos de formas de enriquecimento curricular que a escola pode adotar para o aluno superdotado. A sala de recurso. Então, como eu disse, infelizmente nem todos os estados possuem salas de recurso. São Paulo não possui, por incrível que pareça. A sala de recurso, ela recebe os alunos da educação especial no contraturno escolar de forma gratuita. E ela oferece o atendimento educacional especializado com o objetivo de complementação ou suplementação do atendimento educacional comum ofertado, e só serve para atender os alunos da educação especial. Aluno que não tem educação especial, que não tem superdotação, não vai poder frequentar as salas de recursos. E esses alunos têm que, obrigatoriamente, ser matriculados em escolas comuns, em quaisquer níveis de ensino.
E a finalidade do atendimento educacional especial nas salas de recurso é a oferta de atividades de enriquecimento curricular, ela é obrigatória a todos os estudantes públicos da educação especial no contraturno de escolarização. E aqui vai ter, assim como na escola a gente tem o PDI ou PEI, na sala de recursos também vai existir o que a gente chama de plano de atendimento educacional especializado, que vai identificar as necessidades educacionais de cada um dos alunos superdotados, vai definir as atividades que vão ser desenvolvidas com ele, vai elaborar um cronograma de atendimento e a responsabilidade é dos professores das salas de recursos. Então, sala comum tem o PEI ou PDI. Na sala de recursos, a gente tem o plano de atendimento educacional especializado, cuja responsabilidade de elaboração e acompanhamento é do professor da sala de recursos. Os professores da sala de recursos têm formação em educação especial. E agora eu vou tratar de um tema delicado, que é um direito dos alunos superdotados, é um direito inquestionável que está previsto em lei, de forma expressa, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, com apoio e analogia da nossa Constituição Federal, no artigo 208, inciso 5, em vários trechos dos pareceres, deliberações, resoluções dos Conselhos Nacionais e Estaduais de Educação, que é direito que o aluno superdotado tem de ser acelerado de série, para concluir em menor tempo a sua escolaridade. E muitas pessoas, muitas escolas, ou até mesmo já ouvi, infelizmente, do que a gente chama de supervisão de ensino, diretoria de ensino, secretaria de educação, que a lei não contempla o direito para o aluno superdotado ser acelerado de série, ou até mesmo a recusar e negar o direito deste aluno, mesmo que a escola mostre, identifique o aluno, oriente por requerimento que ele tem o direito, que tem um laudo respaldando esse direito, que preencha todos os requisitos necessários para a aceleração de série, que eu vou falar no próximo slide. Mesmo assim, muitas ou escolas ou supervisão de ensino, elas recusam o direito do aluno superdotado de ser acelerado de série. E a resolução de Minas Gerais também contempla esse direito, que é uma possibilidade de avanço, aceleração para os alunos superdotados. E quais são os critérios que o aluno superdotado tem para ser acelerado de série? Algumas leis ou resoluções estaduais, elas prevêem esses critérios expressos em suas resoluções e o nosso instituto também usa um critério bem delicado para ver quem vai ser o aluno superdotado que vai se beneficiar da aceleração de série. Quando a gente trata da aceleração de série, há um mito muito grande que as pessoas têm de que o aluno superdotado que vai ser acelerado de série, ele vai ter prejuízos emocionais, sociais, por estar convivendo com pessoas mais velhas do que ele pode sofrer bullying, mas isso são mitos, porque a aceleração de série, ela é respaldada, ela foi trazida essa ideia para o Brasil já desde 96, na nossa LDB, como uma medida de atendimento eficaz para aqueles alunos que são o público-alvo desta medida, e foi baseada em pesquisa e literatura científica que demonstram os benefícios quantitativos e qualitativos da aceleração de série para os alunos superdotados. Então, existem muitas pesquisas dizendo desses benefícios, e na minha amostra, dentro dos meus clientes, eu já atendi mais de 650 casos que envolvem readequação de série por datacorte, que não necessariamente dizem respeito aos alunos superdotados, e uns 300 que dizem respeito, 300 processos judiciais que dizem respeito a alunos superdotados que foram acelerados de série, além da minha experiência pessoal, do que a gente tem no Instituto, da amostra que eu tenho representativa nos meus 2 grupos do Facebook, lembrando que um tem mais de 13 mil membros, outro quase 24 mil membros, e de pessoas, de alunos que foram acelerados de série e que se beneficiaram com essa medida. Então, os critérios que o meu instituto usa e que muitas resoluções usam é que ele tem a identificação de sua superdotação. Isso é óbvio, né? Essa identificação pode partir da escola, mas vai ser necessário que ela seja respaldada por uma avaliação psicológica, de preferência que seja neuropsicológica, identificando o seu QI. Então, o meu instituto trata
aceleração de série, alunos de QI acima de 130, e não é um QI qualquer de 130, tem que ser um QI homogêneo. Então, a gente vai avaliar cada subteste, não somente do VISC, mas também dos outros testes aplicados para avaliar o potencial cognitivo daquele aluno, que são testes relacionados às funções executivas, atenção, concentração, memória, planejamento, organização, autocontrole, controle regulatório, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, habilidades sociais e a maturidade. Então, a gente tem que analisar cada um desses aspectos e se no perfil cognitivo dele não há muitas discrepâncias ou rebaixamentos que nós identificamos como um sinalizador negativo para aceleração de série. Então, o meu instituto, ao menos, tem o cuidado de examinar não só o QI total daquele aluno, mas também cada subteste, cada outros testes realizados para verificar se ele é um aluno que tem um preditor de aprendizagem que vai se beneficiar com a aceleração de série. O aluno tem que demonstrar o notório desempenho acadêmico, avaliar esse notório desempenho, ele é medido através de notas, então é aquele aluno que vai ter um boletim de 9, 9,5 a 10 em todas as disciplinas, e vai ter que ter comprovado a maturidade socioemocional de alguma forma, seja pela própria escola, testando a maturidade, ou pelo psicólogo, neuropsicólogo que fez a sua avaliação. É prevista, então, na LDB, e existem duas formas de fazer aceleração de série, a forma administrativa e a forma judicial. Administrativamente, uma vez identificada a superdotação, seja pela escola ou trazida pelos pais através de uma avaliação externa, que indique a necessidade do aluno superdotado de ser acelerado de série, e uma vez preenchido todos aqueles requisitos que eu falei no slide anterior, os pais vão fazer um pedido por escrito, um requerimento, solicitando a aceleração de série do aluno, juntando o laudo, aí vai encaminhar para a escola vai aplicar as provas da série que o aluno pretende pular e vai avaliar se positiva, se favorável, se o aluno passar nessas provas, ela vai chamar, convocar um conselho de classe que vai opinar sobre a aceleração pelo sim ou pelo não, vai criar um dossiê que vai também levar em consideração os relatórios daquele aluno, os boletins, as provas feitas com a série que vai ser pulada, o laudo, a sua percepção sobre o aluno, e vai encaminhar para a superintendência, supervisão ou diretoria de ensino, que vai avaliar se aquele aluno deve ou não ser superdotado. Essa forma administrativa só pode ser solicitada nos 2 primeiros meses do ano letivo. E a forma judicial é a forma através do judiciário, quando a escola ou diretoria de ensino, ela se recusa a realizar a aceleração de série. Então, infelizmente, em muitos casos isso acontece, e aí os pais vão ter que procurar ajuda, seja do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou de um advogado particular que atua na área da educação especial, para poder fazer a aceleração de série de forma judicial. Em 2015, foi criada a última lei que trata da aceleração, que trata da superdotação, criando uma forma de identificação, o cadastro e atendimento dos alunos com altas habilidades de superdotação. Como que seria a identificação desses alunos, critérios e procedimentos para inclusão e acesso de dados desses cadastros, entidades responsáveis pelo cadastramento. Ele prevê, tá? Políticas de desenvolvimento da potencialidade dos alunados, da educação básica e educação superior. É aqui que trouxe que o direito dos alunos superdotados também se aplica à educação superior, porque até então isso não existia nas outras leis, só que a gente tem um grande problema com esta lei. Ela fala que quem vai estabelecer e regulamentar tudo isso, inclusive este cadastro, que serviria para a gente dimensionar quantos são os alunos superdotados no Brasil e que merecem ser atendidos por educação especial para fins de implementação e fomentação de políticas públicas de educação especial, seriam definidas por esse cadastro, que seria criado no regulamento, e esse regulamento até hoje não foi criado. Eu vou mencionar algumas ações judiciais, além da ação para a aceleração de série para os alunos superdotados, ou eventuais ações que, infelizmente, os pais têm que entrar para exigir que a escola ofereça
ou um PDI, que ofereça um enriquecimento curricular, ou que o aluno possa ter acesso a outras formas de atendimento educacional especializado. A gente também tem algumas ações que, hoje em dia, eu tenho atendido muito esse público, que é o público dos alunos que não se formaram no ensino médio, mas que entraram em faculdades boas e querem cursar a faculdade, até porque já dominam, já provaram que dominam o conteúdo do ensino médio. Então, eu costumo utilizar 3 estratégias de atendimento desse alunado. Uma ação visando uma autorização para que o aluno seja matriculado na faculdade, enquanto ele cursa ao mesmo tempo o ensino médio. Tem funcionado no judiciário, tem tido uma recepção, uma aceitação muito boa. Ou uma ação judicial pedindo que o aluno seja matriculado na faculdade e que o colégio em que ele estuda aplique as provas de certificação de ensino médio, ou, se entender, que ou acelere de série e expeça o certificado de conclusão de ensino médio, para que, com este certificado, ele possa realizar a matrícula na faculdade. Ou então, a gente pode entrar com uma ação contra um supletivo, lembrando que só pode se inscrever e fazer provas no supletivo os alunos que são menores de 18 anos. E os alunos superdotados aos quais eu me refiro são menores de 18 anos. Então, a gente pede uma autorização para que aquele aluno, embora seja menor de 18 anos, possa ser matriculado e prestar as provas de certificação do ensino médio por um supletivo. Se aprovado, o supletivo expede o certificado de conclusão de ensino médio para ele apresentar na faculdade e assim poder realizar sua matrícula, consistindo numa espécie de aceleração de série. O direito do aluno superdotado de ser acelerado de série também está previsto na nossa LDB, no artigo 47, no ensino superior. Essa é uma forma de aceleração de disciplinas ou de série muito rara e em casos excepcionais e extraordinários. Nesses casos, o aluno vai ter que comprovar o seu notável desempenho, e por provas, e aí ele vai solicitar, e tem que estar previsto no regimento das faculdades, mas a maioria das faculdades em que eu atuei, nesses casos, prevê e contemplam essa possibilidade de aceleração de disciplinas ou de série em ensino superior, que tem como respaldo o artigo 47 da LDB, e aí a faculdade convencendo que aquele aluno tem um extraordinário potencial e extraordinário aproveitamento, vai formar uma banca especial que vai submeter aquele aluno às provas das disciplinas que ele diz que ele tem conhecimento, e uma vez aprovado, ele vai poder não ter o direito de não cursar aquelas disciplinas. E aí a lei faz uma ressalva que ela é uma exceção e é para casos realmente extraordinários. É muito raro a gente ver isso acontecer no Brasil, mas é importante que as pessoas saibam que este direito existe. Terminando a minha palestra, eu vou falar sobre uma problemática atual do Brasil com os alunos superdotados. É necessário que eles sejam identificados o quanto antes possível, para que, através do atendimento educacional especializado que eu me referi durante a palestra, os talentos não sejam desperdiçados, favorecendo o pleno desenvolvimento emocional e psicológico desses alunos. Os superdotados são um grupo pouco compreendido e são negligenciados, porque há uma tendência, é um mito, de achar que o aluno superdotado sabe tudo, vai sozinho e não precisa de nada para aprender. A falta de conhecimento por parte das escolas, profissionais que identificam os alunos e pais, bem como uma escassez de programas específicos para o atendimento deste grupo. Muito obrigada pela participação de vocês, por mostrarem interesse ao tema. Aqui eu deixo os meus contatos para quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho. Cláudia, sim, parabéns pela explanação. Excelente conteúdo trazido no nosso primeiro seminário em altas habilidades de superdotação. Eu quero deixar aqui o meu imenso agradecimento, né, por ter aceitado fazer parte dessa história, fazer parte desse seminário, né? Estamos construindo juntos aí uma nova história mesmo na cidade de Juiz de Fora. Pouco se falava aqui sobre superdotação, né? Ainda mais com uma bagagem de conhecimento tão grande que hoje você trouxe para nós. Então, fica o nosso sincero agradecimento aqui, tá? Por ceder um pouco desse seu tempo, né, em prol das altas habilidades de superdotação, por trazer tanto conhecimento. Agora a gente tem ainda alguns minutos. Você quer que eu leia as perguntas do chat para você fazer? Sim. Tá, ok.
Só um minutinho, estou achando as que estão mais relevantes. Arthur, aqui está Arturo de 6 anos, deve ser o responsável, né? Ela pergunta aqui, o P e a sala de recurso também é obrigatório em colégios particulares? Sim, não, na verdade é uma discussão. Por quê? Porque, de acordo com o que dispõe a resolução de cada estado, e principalmente na resolução nacional, em alguns momentos ela se refere à escola estadual. E aí, quando fala em escola estadual, deixa uma margem de interpretação para as escolas e para os operadores de direito entenderem que é a escola pública, embora as escolas particulares pertençam à rede estadual de ensino. E existem algumas resoluções que são específicas para os alunos da rede estadual, pública, e não os particulares. O PEI também é aquela questão que eu falei. A lei também se refere, em muitos momentos, da mesma forma, para os alunos da rede pública, porém, existe o que a gente chama de princípio da isonomia, que está no topo da Constituição, é o direito de igualdade. Eu sempre defendo que o aluno da rede particular de ensino, ele tem que ter os mesmos direitos do aluno da rede pública de ensino, até porque a gente sabe que algumas escolas particulares têm pais que fazem muito sacrifício para manter o aluno numa rede particular. Algumas escolas são baratas, e aí, por conta disso, pelo sacrifício ou pela bolsa que o aluno tem numa escola particular, ele está deixando de ter acesso à sala de recurso. Eu, na minha visão, acho isso inconstitucional, pois fere o direito da isonomia, mas, infelizmente, a legislação trata, em muitos desses textos legais, como sendo um privilégio, uma prerrogativa somente dos alunos da escola pública, mas ela fala rede estadual, então é uma interpretação ampla, só que o que acontece na prática acaba sendo que onde existe, atende mais alunos da rede pública, mas eu já vi relatos, por exemplo, no Paraná e no Distrito Federal, que atendem alunos da rede particular, mas numa porcentagem menor, uma porcentagem de 70% para a rede pública e 30% para a rede particular. Perfeito. A mesma responsável pergunta para você, né? E quando o aluno é acelerado, tem que ter complementação ou não? Sim. Precisa? Sim, uma hipótese não exclui a outra. A lei, em momento algum, trata de isso ou aquilo, e ou. Sim, e acontece em muitos casos do aluno superdotado ser acelerado e quando ele é muito bom, ele vai precisar, ele vai se destacar na nova série e vai continuar precisando ter essa suplementação, esse enriquecimento curricular por fora, ou digo, também vai ser necessário. Uhum, perfeito. E ela pergunta se tem que fazer o teste de QI anualmente, sim ou não? Não. O teste de QI, ele é um teste que ele avalia, ele tem uma margem de erro, um percentil de 5% para mais ou para menos, e não. Uma vez feito o teste de QI, a criança estando bem no momento da avaliação, se a criança não apresentar nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, da aprendizagem ou do comportamento, não há necessidade da realização de um novo teste. Porém, no caso de uma dupla excepcionalidade, existe a recomendação de que seja feita uma nova reavaliação no prazo de 1 ano. Por quê? Porque uma vez identificada a outra excepcionalidade, que pode ser um transtorno de aprendizagem, comportamento ou de neurodesenvolvimento que interfira na aprendizagem, e feito a oferta do atendimento, seja por terapia, seja por medicação, seja pelo próprio atendimento do aluno de uma forma especializada, isso pode representar um aumento de QI, e aí os estudos literários trazem de até 10 pontos. Então, nestes casos de dupla excepcionalidade, é recomendável que se faça uma nova avaliação para saber se o tratamento está surtindo efeito. E, quando é feito certinho, sim. Então, pode haver essa oscilação, porque a pessoa não sabia, os pais, os responsáveis não sabiam da existência de um transtorno associado à superdotação, ou pode até ser que ele não tenha aquele QI de superdotação, mas o profissional percebe que ele tem um potencial maior, embora os números não representem, e aí ele vai oferecer, vai indicar, o profissional tem que indicar os encaminhamentos necessários, que é uma coisa que a gente vê que, infelizmente, não anda acontecendo nos laudos. Quais são esses encaminhamentos? E uma vez que o aluno é submetido a esses encaminhamentos,
é interessante que se faça uma nova avaliação, até para verificar se os tratamentos estão sendo surtindo efeito. E aí, quando surte efeito, há um aumento de QI, mas é somente nos casos da dupla excepcionalidade. Em se tratando dos superdotados que não apresentam a dupla excepcionalidade, não há necessidade de se fazer um novo teste de QI. Perfeito. Cláudia, então encerramos aqui a sua palestra, tá? Eu agradeço a todo mundo que esteve presente nessa primeira palestra, no primeiro seminário em altas habilidades de superdotação. Fique à vontade para poder acompanhar as próximas. Eu vou encerrar a sua gravação, depois eu te mando, tá? Te envio Obrigada. o e-mail e vou iniciar agora a próxima apresentação. Grata. Obrigada. Tchau, tchau.